Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola desta segunda temporada. Antes de mais, agradecer-vos porque voltaram em força connosco no programa da semana passada e a quem ainda não o fez. E antes de continuarmos com este vídeo, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, deixarem o vosso like, seguirem-nos também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram para não perderem nenhuma novidade e estarem sempre comigo e com o Fernando a comentar a atualidade esportiva. E Fernando, esta semana a primeira novidade é boa. Somos campeões do mundo em futsal. Sim, olá Ana, boa tarde e boa tarde aos nossos ouvintes que nos têm acompanhado aqui no Passa a Bola e vamos para mais um passe na vertical e no bom sentido em direção à baliza. Queremos dar também os parabéns à Seleção Nacional de Futsal pela conquista do título mundial pela primeira vez, campeões europeus nós já somos. Foi uma brilhante vitória contra uma seleção argentina sem estrangeiros, como a nossa, isso é de louvar, porque tivemos jogos em que praticamente eram todos brasileiros e é mais difícil, não é, lutar com essas Não estávamos armas. Propriamente a jogar contra aquela nacionalidade, mas... Aqui não, aqui são argentinos todos quase de gelo. Sim. E portanto, e também um brilhante troféu atribuído mais uma vez ao melhor jogador de futsal de todos os tempos até agora. Sim. Dificilmente irá aparecer outro. É pena que o Ricardinho esteja praticamente em fim de carreira, assim como o Cristiano Ronaldo no futebol de 11, porque nós queríamos era mais para ser prestigiado. Mais quer prémios, o futsal, exatamente. quer o futebol de 11 a cada paróquia nacional. Mas as pessoas não duram sempre, não é? E coincidiram estarem na mesma geração e, portanto, estão a acabar a carreira portanto, juntos. Vamos ter duas brilhantes baixas no futuro. Mas pronto, no nosso panorama desportivo. Mas outros virão, com certeza. E o essencial é a seleção no seu todo. O todo é o mais importante do que às vezes uma figura. Embora a figura componha o exatamente, e conta efetivamente. E faça a diferença em algumas E ficam também aqui os nossos parabéns realmente para a seleção de futsal que acaba por conquistar pela primeira vez este tão merecido troféu. E da seleção saltamos para as competições europeias, Fernando, e para a prestação das nossas equipas também na Europa. Sim, aqui tivemos o quente e o frio. Tivemos de tudo. Exatamente. Vamos ao frio e vamos começar pelo Futebol Clube do Porto. Era um jogo, eu tinha dito aqui, que na falta contra o Liverpool, aqui no Estádio do Dragão, na falta do Pep, que para mim é o indivíduo que faz muita falta lá atrás, e o Porto não tem um indivíduo à altura, mesmo com 38 anos, o Pep faz uma diferença enorme, porque sim, foi aquilo que tínhamos dito. Nós mais novos, ainda tiveram também um Mbemba, e segura a equipa de certa forma. E é uma autoridade, exatamente. E impõe aquela regra. Era o que dirias há pouco da parte e do todo, mas a parte exatamente. Faz a diferença. E o Pep comanda aquilo tudo e dá uns abanões a alguns lá dentro que às vezes andam distraídos. E que precisam. Exatamente. E neste caso também o Sérgio Conceição precisava de uns abanões, contrariamente àquilo que ele disse, que não colaboro muito na opinião que ele teve. Teve azar nessas duas lesões, exatamente. Teve azar nessas duas lesões do Mbemba e do Pep, que são os titulares indiscutíveis, e teve que jogar com um indivíduo, que é o Fábio Cardoso, que é a primeira vez que é lançado às férias e logo num jogo deste nível, nomeadamente contra uma equipa que é a besta negra do Futebol Clube do Porto. Já não é a primeira vez que o Porto leva cabeçadas. Que isto acontece contra o Liverpool. É também uma má análise do treinador perante a equipa do Liverpool. Que já teria que esperar um jogo muito complicado, exatamente, é isso? É a terceira vez. Portanto, tinha que compor a equipa de outra maneira. Depois, vêm as célebres invenções dos treinadores portugueses. Eu acho que o Sérgio Conceição, que é um bom treinador, não é um treinador ainda de excelência, tem que aprender algumas coisas, mas como se inerva com muita facilidade, isto também lhe transtorna um bocado as ideias e ele não está sereno para ver o que é melhor fazer. Eu não posso admitir que um Corona, contra uma equipa como o Liverpool, que joga muito rápido, tem 3 na frente, 3 motas e bons jogadores, coloca um Corona que anda em baixo de forma a lateral direita, falso lateral direito. Quando tem o João Mário, que para mim vai ser o melhor lateral direito do Campeonato Português, da Liga Portuguesa, e ainda tem o Manafá, que tomaram eu no Benfica. Eu troco pelos que estão lá no Benfica, o Manafá. Trocavas facilmente. Troco. E o Zaidu também troco pelos que tenho lá no Benfica, sem problemas nenhuns. Não sei o que se passa com estes jogadores, jogaram no último jogo para a Champions League, agora são preteridos em relação a outros, e é uma pura invenção. Depois mais a lesão do Otávio, e deu no que deu, e o Futebol do Porto levou uma abada 5-1
e não foram mais porque não calhou, porque o Diogo Costa, contrariamente a muitas pessoas que, enfim, acharam que ele deu ali 2 fífias, mas é preciso lembrar que o Diogo Costa ainda fez 3 ou 4 defesas de grande nível. Portanto, compensando, acabou por ter uma prestação positiva e é um indivíduo de grande futuro na beleza do Futebol Clube do Porto. Não tem melhor o Porto, deve apostar nesse tipo de jogadores. Portanto, vamos ver o próximo jogo. Relativamente ao Porto, o Porto tem um ponto que foi conquistado no Atlético de Madrid, vai ter 2 jogos agora com o Milão, está quase na mesma coisa como o Benfica, portanto não está fora nem está dentro para passar à próxima fase da Champions League. Necessita, é urgente de ganhar os 2 jogos. Estes 6 pontos são fundamentais para o Porto, com o que tem fazer 7 pontos. E aí depois poderá ter uma palavra a dizer. Se o Porto perder pontos com o Milão, provavelmente perde o segundo lugar, ou muito dificilmente passa para a fase seguinte. Exatamente. Relativamente ao Sporting, o Sporting aprendeu com a cabazada que levou com o erro do Ajax, afinal não é só o Ajax que o leia, para os portistas que acham que só o Porto é que vai lá e faz grandes exibições. Não faz, tem feito. Mas também pode escorregar a qualquer momento. Também escorrega. O Sporting aprendeu, fez uma boa exibição em Dortmund, pelo menos esteve mais concentrado. Os miúdos, lançados por Rubinho Amorim, como ele próprio diz, vão aprendendo jogo a jogo. Ele próprio é um indivíduo humilde e gosto muito dele, do Rubinho Amorim. Pena não estar no meu clube como treinador, que era o que eu gostava. Com humildade também reconhece que ele próprio também anda a aprender. E também precisa porque ele tem, se ir ajustando. É o segundo jogo, ou o terceiro de Rubinho Amorim a nível da Champions League. Portanto, anda a aprender também. Fez um bom resultado. Dificilmente o Sporting, dependendo também, lá está, dos 2 jogos, o Sporting vai jogar agora com o Besiktas 2 vezes, tem 1 ponto também e tem 0 pontos, tem que fazer no mínimo para o apuramento, tem que ganhar estes 3 jogos ao Besiktas. Se no caso de haver aqui um percalço também, muito dificilmente o Sporting irá passar à fase seguinte, no mínimo poderá lutar para ir à Liga Europa. Relativamente ao Benfica, é a grande surpresa, para mim não, porque o Barcelona anda em baixo. E tu até já cá tinhas dito que acreditavas que era possível? Já tinha dito. O Cobeiro do Flamengo, eu continuo a chamar este nome, já sabem bem porquê, não queria gostar deste treinador, acho que não é treinador para o Benfica, já vamos falar mais à frente. Apresentou a melhor equipa, quanto a mim, tirando um caso ou outro, o caso do lateral direito, mas de momento acho que é a melhor equipa. Andou 1 ano para chegar à conclusão que o Rafa tinha que jogar atrás dos pontas de lança. E que esta seria a equipa com os lugares certos. Que é onde o Rafa ganha mais, porque é o indivíduo que empurra a bola para a frente, é o indivíduo que põe velocidade no jogo e é um indivíduo que de um momento para o outro não é previsível. Ele tanto falha golos de baliza aberta como faz golos difíceis. Isto cabe ao treinador e o treinador que está à frente do Benfica. O Cobeiro, neste momento, ensina pouco ao Rafa. E eu gostava que ele ensinasse mais, quer ao Rafa, quer a outros que estão lá, que não tiveram grande desenvolvimento com este treinador, contrariamente a muitos indivíduos e comentadores. E alguns já jogaram a bola, não sei se estarão comprados por Cobeiro ou não, sei é que não dizem mal dele, e de momento para mim ele está um treinador medíocre, que não aprendeu nada e está em derrapagem em sentido e que tu achas que o Benfica merecia mais? E o Benfica merece mais, noutro sentido também, que vamos medir mais à frente com as eleições do Benfica. Portanto, nada está perdido, até o lavado de cestos é vindima. O Benfica ganhou aqui 3 pontos, são 3 pontos importantes, tem 4 pontos. O Bayern tem 6 do resultado de 2 vitórias. O Benfica vai ter agora um jogo fundamental com o Bayern de Munique. Em princípio, não acredito que o Benfica vá ganhar ponto nenhum com o Bayern. Provavelmente vão ser 2 derrotas. O Benfica vai se manter com 4 pontos. O Barcelona não está arredado, contrariamente a que muitos pensam. Até porque se calhar não vai ter o treinador, o Koeman, na altura, quando jogar contra o Benfica. E para mim o grande jogo decisivo, se o Barcelona ganhar estes 2 jogos agora, o Dinamo de Kiev faz 6 pontos, passa para a frente do Benfica com 2, e o grande jogo será Barcelona-Benfica. O grande jogo decisivo para a atribuição do segundo lugar. O Bayern é um caso à parte. E estará a partida mais do que apurado. Espero que o Benfica jogue com a melhor equipa, não haja invenções e não leve nenhuma cabazada e consiga garantir pelo menos esses pontos. Depois tivemos na Liga Europa o Sporting de Braga. Fez uma primeira parte fraca, já tinha perdido o primeiro jogo com o Midland, que era uma equipa perfeitamente acessível ao Braga. O Braga não jogou grande coisa. Nesta primeira parte também não jogou, mas depois na segunda parte fez um grande jogo. Foi um bom jogo de futebol, taco a taco, e o Braga acabou por dar a volta e ganhar os primeiros 3 pontos.
São 2 jogos, tem 3 pontos, está atrás do Cesena da coisa, que tem 6 pontos, tem 2 jogos. E o Braga agora vai ter 2 jogos também fundamentais para adquirir pontos. Estou convencido que se o Braga fizer mais 2 vitórias, provavelmente passa à fase seguinte. Se não fizer, fica arredado também da coisa, porque não há mais posto nenhum. Claro, exatamente, e não conseguirá já. Sim. E estão encerradas os seus comentários das competições europeias, Fernando. Exatamente. Passamos para o campeonato e, inevitavelmente, começamos pelo Benfica, que cá dissemos a semana passada, ainda não tinha perdido vez nenhuma, já perdeu. Ora bem, o Benfica, eu vou dizer o seguinte. Foi mal termos começado o programa, sim, Fernando. Mal começámos a primeira derrota do Benfica. Mas eu já estava à espera, porque o Benfica tem feito bons jogos. Não a nível nos 90 minutos, mas espaçado. 20 minutos, depois joga mais um quarto de hora bem. Tem tido picos joga mais 15, bons jogos. Picos de algumas jogadas bem feitas e tal, mas falta-lhe o substrato. Falta consistência na equipa. Mais consistência à equipa e mais consistência ao seu treinador. Certo que o Portimonense praticamente poucas vezes foi à baliza, foi 2 vezes. E quando foi, e de uma das vezes golo. fez um golo que é inadmissível, que o Benfica tem lá 3 torres. Vertonghen, Veríssimo, e o Otamendi, que também é um indivíduo não muito baixo, mais o guarda-redes, é inadmissível sofrer um golo destes, de um cruzamento. Mas estava-se à espera disso depois de o Benfica falhar tantos golos, não só as defesas do guarda-redes, do Samuel Portugal, que esteve em uma grande noite, mas fez lá as 2 defesas ou 3 por instinto. O que eu não consigo conceber é que um treinador está lá para desequilibrar a balança. O Benfica tem indivíduos cá fora que deviam ter jogado mais cedo. Não consegui entender, na segunda parte, muito tarde, as substituições elaboradas pelo Cobeiro. Nomeadamente a entrada de laterais. Saída de laterais e entrada de laterais. Não percebi. Saída de um avançado para meter outro. Um indivíduo que custa 20 milhões, é isto que o Cobeiro tem que explicar e os benfiquistas têm que estar atentos. Como é que se compra um indivíduo por 20 milhões que hoje não passa de um mero suplente e qualquer dia vai para a bancada? E o treinador tem que explicar isto. Que falta faria, de facto, na equipa. Quando se compra um indivíduo destes, até por 10 milhões, é um titular indiscutível, na minha ótica. Portanto, no nosso campeonato, 10 milhões tem que ser um titular indiscutível. Tem que estar atento a estas situações. Certo que isto aqui envolve muitas outras coisas que nós vamos falar agora aqui, iremos falar depois, mais à frente, noutros programas, relativamente a estas transferências e a estas trafurices todas que há aqui. Os clubes cada vez estão mais, como eu tenho dito várias vezes, estão mais pobres e alguém está mais rico, e cada vez mais rico, e isto vai afundar os clubes. Não nos esquece, temos que esquecer do seguinte: o Barcelona era uma das maiores equipas do mundo, quer a nível monetário, quer a nível dos pagamentos dos ordenados aos jogadores. Está falido. É o Barcelona, não estamos a falar em Portugal. O Barcelona vale o nosso campeonato até à 5ª divisão. Todos juntos não chegam para o orçamento para fazer do Barcelona de 696 milhões. 696 milhões. Só para dizer que o Benfica tem um orçamento de 90 milhões, o Porto na ordem dos 90 milhões e o Sporting 70 milhões. Portanto, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Portanto, é uma coisa do absurdo, não é? Portanto, isto é uma coisa que pode acontecer aqui ao futebol português e estamos a caminhar para isso. Uns a ficar ricos à custa de derrubarem os clubes, porque já não há mais margem de manobra. A pandemia veio arrasar os clubes. A pandemia veio pôr muitas dessas dificuldades. Mas nós vamos depois mais aqui à frente ver aqui uma determinada situação dos chamados bons gestores, que para mim não são bons gestores. São indivíduos que levaram o título e de boa gestão não fazem pouco ou nada percebem. Não fazem nada, porque nós, com contas da 4ª classe, qualquer um, mais à frente vou explicar, muito rápido, a gente com contas da 4ª classe, um indivíduo tomava conta do Benfica e o Benfica dava lucro, e quem disse se calhar os E vamos ver como é que se comporta para a semana. Pronto, o Benfica perdeu 3 pontos fundamentais, não é caso único neste treinador, já aconteceu em vários campeonatos, ir com 5, 6, 7 e 8 pontos de avanço e depois perder os campeonatos. O contrário é que ele não consegue fazer, recuperar, portanto, quando começa a perder os pontos, perde. E agora não vou usar a frase dele que diz que isto não é como começa, é como acaba. Vou usar a frase de que até o lavado dos cestos é vindima. E, portanto, a primeira vindima já foi feita. O Portimonense foi lá e vindimou o Benfica. O Benfica. Não. Já os outros jogos, Fernando, o que é que tens a destacar? Nos outros jogos, vai aqui o destaque para o Portimonense. Exatamente. O Estoril, que está a fazer uma boa campanha, é uma das equipas que a gente fala, porque vai em 4º lugar. Exatamente, e está a ser uma surpresa, no fundo. Exatamente, e continua em 4º lugar na mesma, atendendo que os outros estão mais abaixo, nomeadamente o Braga. Não vamos falar aqui no Braga, a não ser quando chegar ao 4º lugar,
E, portanto, temos de falar com o Estoril. Teve mais um empate em casa. Acho que o Estoril está a decrescer um bocado em termos de resultados, não de jogo jogado, que eu vi, e até fez um bom jogo, embora, se houvesse aqui um justo vencedor, até seria o Gil Vicente, que jogou melhor que o Estoril. Portanto, o Estoril está a baixar um bocado de rendimento. O Belenenses continua com as derrotas, perdeu 2-0 em casa. O Sporting foi ganhar ao Arouca e muito bem, num resultado 2-1. O Arouca tem uma boa equipa, né? Veio da segunda divisão, mas está a jogar bem. O Porto ganhou 2-1 ao Paços de Ferreira com alguma dificuldade também. E saberíamos que não seria fácil. Exato. Também. E até o Paços de Ferreira esteve a ganhar primeiro. Com alguns ajustes do Sérgio Conceição, porque chegou à conclusão que não pode andar com os coronas a laterais direitos a inventar, meteu o João Mário e outros, que os tem lá na equipa, não é? Porque quando a gente não tem uma coisa, temos que inventar. E vamos buscar aqueles mais polivalentes. Temos... Agora, quando temos 3 laterais direitos e jogamos com um indivíduo que é o melhor jogador do Porto, tecnicamente, chamado Corona, não podemos esperar grandes esperanças com indivíduos que são de classe, não é? São de outro campeonato e que nos vão fazer a vida negra, que foi o que aconteceu. Portanto, o Sérgio Conceição retificou, o Porto fez um bom jogo contra o Paços de Ferreira, mereceu ganhar, há um penalti do Taremi, que o árbitro achou que era uma simulação e mostrou o segundo amarelo mal, quanto a mim, foi mal expulso, portanto era penalti contra o Paços de Ferreira, mas como o Taremi aqui no Campeonato Português, culpa dos próprios treinadores que fazem os treinos à porta fechada, já precisamente por causa disso, quem anda lá sabe muito bem como é que é estas coisas, eles andam a ensinar a perder tempo. E eu já defendi aqui que uma das coisas que devia ser feita era os últimos 10 minutos serem como no futsal, cronometrados. Acabava os desperdícios, os jogadores a atirar-se para o chão, o guarda-redes com uma caimbra, e depois a bola vai, ele levanta-se, demora muito tempo, é para os 2 amarelos, é para o 1. E não empatávamos aqui tanto o jogo. E empatámos, porque nós vemos os jogos a nível internacional, o campeonato, a Premier League, o campeonato alemão, a Bundesliga, a Liga Francesa, etc. E não vemos tantas paragens. Tantas coisas destas. E tantas faltas que há no campeonato português, porque os árbitros aqui também são fracos. Este Veríssimo também é outro árbitro que apareceu ao Benfica. Fraco, apitou a tudo e, portanto, cortou muitas situações de jogo. E o ritmo do jogo. O ritmo do jogo também. Depois tivemos um Vizela empatou em casa com o Santa Clara. O Famalicão perdeu novamente em casa. Tem um bom treinador, tenho pena do Ivo Vieira, porque considero um bom treinador, melhor que o Jesus, para mim, na minha ótica. Estrelaram a treinar estes clubes, se o Jesus estivesse lá, não fazia melhor. E o Marítimo empatou com o Moreirense também. A nível classificativo, temos o Benfica na frente com 1 ponto agora somente. Exatamente, ainda na frente. Exatamente, o Porto com 20, o Sporting com 20 e o Estoril com 15. Que se mantém nessa surpresa do quarto lugar. E o Belenenses. Próxima jornada, dia 23, por causa das seleções. Exatamente. Temos, não são jogos assim muito difíceis, mas cá está, pode haver surpresas. Pode haver surpresas. Temos um Guimarães Marítimo, um Santa Clara Famalicão, um Tondela Futebol do Porto. O Tondela é mais perigoso a jogar fora do que em casa. Okay. Um Sporting Moreirense, não é um jogo fácil. Paços de Ferreira Arouca. Um Vizela Benfica. O Vizela joga bem, vai criar alguns problemas ao Benfica, mas acredito que o Benfica irá passar também. Um Portimonense e Estoril. Um Gil Vicente Braga e um Boa Vista Belenenses. Vamos ver. E cá estaremos para a semana, daqui a 2 semanas, aliás, exatamente, para analisarmos estes resultados. Entretanto, o que está mesmo para acontecer são as eleições do Benfica, Fernando. As eleições do Benfica. Agora que estamos a poucos dias, o que é que tens a dizer? Eu tenho a dizer que vai haver 2 listas já consagradas. Já sabemos? Sim. O Benítez, ou Benítez, como há 2 maneiras de o chamar, um chama Benítez, outro chama Benítez, enfim, fica à escolha de cada um. É um adversário, é um benfiquista, sem dúvida nenhuma, de Gema, é de louvar isso. Sabemos que temos pelo menos 2 benfiquistas, sim, a concorrer desta vez. Ao não apresentar a lista antes das eleições, comete um erro grave para mim. Tinha que apresentar os nomes das pessoas que vão fazer parte da lista com ele. Não apresenta dia 10, depois das eleições. Isto é um handicap. O Rui Costa vai ganhar por uma larga margem, acredito que sim. Embora eu do Rui Costa... É o sucessor natural, o Rui Costa, sim, é isso? Sim, o sucessor, vamos lá ver. O Rui Costa foi um grande jogador, é um grande benfiquista. Fico muito contente agora de ver os jogos do Benfica, porque há um presidente que vai aos jogos de salão e está em todos os jogos, independentemente dos jogos do Benfica e tudo. Não está com o telemóvel nas mãos, está atento ao jogo do Benfica, independentemente do Benfica ganhar. Está efetivamente presente. Portanto, é um indivíduo com paixão, vive o Benfica, etc, etc. Mas não podemos esquecer dos 12, 13 anos que o Rui Costa está lá no Benfica, não é? O Rui Costa não é um indivíduo inocente com 49 anos, ninguém é inocente, não é? Agora, acho que o Rui Costa comete aqui um erro grave, porque tinha todas as condições, e mais algumas, para fazer uma razia, ou
correr com a maior parte dos indivíduos que são vieiristas e que estiveram na associados ao direção mandato. do Vieira. Para bem dele, porque há um recado que eu quero deixar ao Rui Costa, ele que não se admire, eu sei, e alguns também sabem, não é? Ainda está em segredo de justiça, que alguns destes elementos que vão continuar com o Rui Costa irão ser chamados juntamente para o processo do Vieira. Portanto, ele que não se admire, ele diz que está de fora, que nunca foi chamado até agora, mas vamos ver, não é? Portanto, não acredito em indivíduos que estiveram lá e nada fizeram que com o Rui Costa agora vão fazer. Não acredito. Não é? Achas Já que tenho esse idade paradigma suficiente. não vai mudar? Isso é muito difícil. Isso é a mesma coisa que uma gente trabalha numa firma, seja ela qual for, em que sai desta firma e diz que vai para outra e que é um grande trabalhador. Se ele era malandro nesta firma, vai para outra, é malandro. E fazem exatamente e não a é mesma trabalhador coisa. nada. Era bom aqui, é bom ali, é bom em qualquer lado. Era mau aqui, é mau na Mabor, é mau na Continental, é mau na EDP, é mau na Altice, é mau em qualquer lugar. Ele já era mau. Portanto, ninguém sai de uma empresa mau e passa a bom. Ninguém. Mas achas que o Benfica vai passar a melhor com o Rui Costa? Tenho muitas dúvidas, mas vamos ver. O único recado, tenho depois à frente a dizer por causa do recado. Sim. Acho que o Rui Costa tem que estar muito atento. O Rui Costa não é um gestor, porque o Rui Costa até hoje nunca levantou a mão a vários processos inquinados que o Benfica fez. Das duas, uma. Ou não lhe davam acessibilidade a esses processos, ou não o informavam, quem diz a ele diz a outros. É preciso não esquecer um pormenor muito importante, que o Vieira, para todos os negócios feitos no Benfica, até ao momento em que esteve lá, eram preciso 2 assinaturas. Os benfiquistas que nunca se esqueçam disto. É preciso saber quem era a segunda assinatura para estas transferências. Saberá tanto e quanto estas, exatamente, Luís Filipe e estas Vieira. vigarices todas, que ainda bem à tona, que no Benfica existiram. Eram precisos 2. E nós só temos no momento 1. Portanto, alguém saberia de todos, vai aparecer mais todos os alguém. negócios. Vai ser chamado mais alguém. E esse mais alguém serão mais alguns. Portanto, é preciso muito cuidado. E nisso é que o Rui Costa é o bocado. O Rui Costa devia estar atento. Ele, se fosse no lugar do Rui Costa, não queria nenhum deles. E então vamos Lava passar a não. isso, Fernanda. Para quem vai o recado da semana? O recado vai exatamente para o Rui Costa. Está às nas portas duas de se tornar vertentes, uma eu já presidente. levei. Exatamente. E, portanto, o Rui Costa vai ser eleito, não tenho dúvidas nenhumas. É o melhor candidato de momento, uma vez que a oposição é fraca. Os que haviam não quiseram ir desta vez lá, embora eu acho que eram fraquinhos. O Noronha, o Rui Gomes da Silva queimou-se, porque andou nas televisões muito tempo, queimou-se. Ainda era um dos melhores e pelo menos um benfiquista sério, mas quanto a mim queimou-se, tem uma forma muito agressiva de estar e foi queimado nas televisões a defender o Benfica. O Rui Costa vai ser, não tenho dúvidas que vai ser eleito. O recado que eu dou ao Rui Costa é para ter muito cuidado, ainda falta muito tempo a nível do futebol profissional, até lavar os cestos é vindima, vou buscar outra vez, e portanto não se emocione, porque os resultados estão aí, não é? Estava tudo a correr muito bem, mas já houve um grande banho De repente há ali um de água deslize. fria, e portanto só falo no contrato ou na renovação do contrato com o treinador mais lá para a frente, quando efetivamente mais pudermos resultados ter números com e o fazer Porto, contas. com o Sporting, para a Liga dos Campeões e tudo. Depois de uma grande análise de vários jogos, ele, se fosse presidente, deixava mesmo para o fim. Que não se Porque se o precipite. treinador estiver atrapalhado, o Coveiro estiver atrapalhado, é sinal que ele não tem muito para onde ir. Exatamente. Porque muito mais, quando é bom, não tem problemas nenhuns. Chega ao fim do contrato e a pessoa continua ao contrato. Se fizer um bom trabalho, que não é o caso, não é? Portanto, só gastou dinheiro e tem que fazer alguma Portanto, explicação. fica aqui este recado para o Rui Costa. E estando o recado dado, passamos às apostas desta semana. Até porque o Rui Costa tem que ter em atenção, segundo ele diz, que o futuro do Benfica passa pela formação e por ter menos jogadores e bons jogadores. E neste caso não estamos a ter isto. Nestes 2 anos está visto Não é o que tem acontecido. O que é que está a acontecer? É comprar desalmadamente as paletes dos jogadores caríssimos e que depois nem sequer jogam. O E que uma falávamos quantidade há pouco enorme no de início. indivíduos que nem calçaram as chuteiras para jogar no Benfica. Tem que acabar estas decisões. E outra situação é tirar os paineleiros e os indivíduos todos na televisão, nomeadamente o Pedro Guerra. Se ele não tirar isso, o Benfica continua no mesmo bote, no mesmo barco, para a desgraça final. Está dado o recado, Fernando. Passamos então às apostas desta As semana. apostas esta semana, como não temos jogos para o campeonato, que é só o dia 23, Exatamente. Vamos ter aqui uns jogos do Mundial, do Brasileirão, a Segunda Liga e o Brasileirão. Vou começar por ti, Força. Ana. Finlândia e Ucrânia para o Mundial no UEFA, 2. 2. Luxemburgo, Sérvia, 2.
Suíça, Irlanda do Norte, 1. Hungria, Albânia, 1. Fluminense, Atlético, No X. 1x. Juventude, América Mineiro, 1x. Palmeiras, Bragantino, 1. Santos, Grêmio, 1x. Sporting da Covilhã, Nacional, isto é a segunda liga, 2. 2. Mafra, Casa Pia, X. Leixões, Feirense, 1. 1. Desportivo de Chaves, Penafiel, X. E Estrela da Amadora, Viseu, 2. 2. E o Super 14 é um da Brasileirão, Fortaleza, Flamengo, 2. O Flamengo está muito acima das outras equipas, ainda agora os vi jogar, e jogam muito mais agora do que quando lá estava o Cober. E têm conseguido manter e fazer bons resultados. Exatamente. Estão feitas as Tem uma equipa apostas. de seleção. Exatamente, é É isso. fácil treinar as seleções, não é? Portanto, é também fácil treinar o Flamengo neste momento. É isso. Estão feitas as apostas desta semana. Muito obrigada, Fernando, mais uma vez. Muito obrigada a vocês que estão aí desse lado e que nos acompanham todas as semanas. Já sabem, se ainda não fizeram, não saiam deste vídeo sem nos deixarem o vosso like, sem subscreverem este canal e sem nos seguirem também nas páginas de Facebook e de Instagram. Sem novidades, eu e o Fernando voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.